Boa noite, gente. Nós somos o grupo composto pela Agnes, Débora, Diego e eu, Raquel. Nosso grupo é sobre as áreas classificadas e a importância da identificação e de ações prevencionistas na indústria. As áreas classificadas é todo um local que existe a probabilidade de uma formação de atmosfera explosiva, ou seja, um risco de ocorrer um incêndio. Aqui temos algumas imagens de alguns locais sujeitos a explosões. Então, são indústrias químicas e temos aqui até o exemplo do posto de gasolina, que muita gente não sabe, mas que também é considerado uma atmosfera explosiva. Aqui temos 3 exemplos de acidentes envolvendo a atmosfera explosiva. O primeiro é em uma refinaria em Taiwan. Esse acidente ocorreu no dia 29 de 1 de 2018, onde houve uma explosão em uma refinaria de petróleo da estatal da CPC, em Taiwan. É uma cidade que fica na região noroeste de Taiwan, e o acidente ocorreu devido ao retorno da operação após uma parada de uma manutenção, que durou cerca de um mês. O segundo exemplo que temos aqui é o navio petroleiro iraniano, que o acidente ocorreu em 14 de 1 de 2018. Esse navio ele carregava 136 mil toneladas de condensado leve e ele acabou explodindo na costa sudeste da China e afundou. 8 dias após o incêndio ter se iniciado, quando ele colidiu com um navio cargueiro. A terceira exemplo de acidentes que temos aqui é numa refinaria na Itália, que o acidente ocorreu no dia 7 de 2 de 2018 e houve uma explosão. Essa empresa tratava resíduos especiais no norte da Itália. Esse acidente deixou 9 pessoas feridas, sendo 3 em estado grave. O incidente foi no reservatório de solventes. Boa noite, meu nome é Agnes e eu estarei dando continuação ao nosso trabalho de TCC com o tema áreas classificadas. Na classificação de áreas, os principais objetivos são identificar, classificar, adequar e controlar. Identificar seria fazer a avaliação do processo produtivo. E como se faz isso? Monitorando a presença de agentes inflamáveis e suas características, como, por exemplo, o ponto de fulgor, a temperatura e alta de inflamação. E também verificando os equipamentos e as instalações. No caso de classificar, é fazer a divisão de zonas, como zona 0, 1 e 2, e zonas 20, 21 e 22. Essas zonas são definidas em conformidade com a duração, a natureza e a frequência do perigo que há nelas. Adequar seria sobre a necessidade de adequar ou fazer a troca de algum equipamento elétrico e mecânico, ou então projetar ou movê-lo para uma nova área. E por fim, controlar, que é definir o uso correto dos EPIs e ferramentas na área, e também realizar o treinamento da equipe, além de manter frequente a emissão de relatórios de controle e planos de manutenções preventivas. A divisão de zonas consiste em delimitar zonas nas áreas classificadas. Essas zonas são divididas em 0, 1 e 2 para gases e vapores inflamáveis, e zonas 20, 21 e 22 para poeiras e fibras combustíveis. Tanto na zona 0 quanto na zona 20 é onde acontece a mistura inflamável, então ocorre a formação de uma atmosfera explosiva, e ela se encontra permanentemente ou na maior parte do tempo. Ou seja, o perigo existe permanentemente nessa área. Tanto na zona 1 quanto na 21 são lugares nos quais ocasionalmente ocorre a formação da atmosfera explosiva. Já nas zonas 2 e 22 é raramente que ocorre uma formação de atmosfera explosiva. E se ocorrer é porque é por um curto período. Foi realizado um estudo de casos com a indústria química DARF, que esse seria um nome fictício para a empresa onde realizamos a visita técnica. Lá visitamos os setores da empresa onde ocorre a classificação de áreas. E verificamos também como a empresa realiza a classificação dessas áreas, como ela treina seus colaboradores e promove melhoria contínua para evitar, assim, os acidentes. A DARF é uma empresa multinacional de setor químico. Ela possui mais de 390 unidades de produção em mais de 80 países, com cerca de 113 mil colaboradores.
ela é uma empresa que investe muito nessa área de segurança. Boa noite a todos, aqui é a Débora e eu vou comentar como que funciona as ações dentro da empresa DARF. Realizada a classificação de áreas, dividido por zonas, e aí periodicamente são feitas inspeções, manutenção e sempre tendo análises de risco, boas práticas. Boas práticas seriam tanto quanto ao uso de EPIs, como também com relação ao processo, tá? Então tudo é procedimentado. Aqui é o fluxo de atuação na indústria DARF. Então, inicialmente é feita a identificação das áreas, posteriormente a divisão por zonas, e aí elaborada a documentação de controle. É feita uma representação gráfica. Nas empresas, elas têm um painel de controle, onde é visível essa divisão de zonas, né? Depois é feita a manutenção preventiva, e isso tem um programa de manutenção, que é feito mensal, quinzenal, anual, e os treinamentos periódicos aí com todos os colaboradores. A gente fez uma representação, mas para vocês familiarizarem, quando acessa uma área X, que na realidade essa divisão de zonas, ela não é visível. Então, a pessoa só vai saber o que é zona 0, zona 1, zona 2, se ela faz parte do processo. E por isso é tão importante a aplicação desse estudo e que todos sejam engajados, porque uma pessoa que seja leiga, que está visitando a fábrica, muitas vezes pode ser uma pessoa que vai ali criar uma faísca, até mesmo sem saber, e gerar um incêndio, um princípio de incêndio. Como funciona a divisão de zonas? Vou bem explicar lá dentro da empresa DARF. Então, aqui é uma área que a gente tem, que é uma área X, é uma tancagem. Então, basicamente, a gente tem a zona 0, que é risco contínuo, zona 1, que é um risco primário, ou seja, vez ou outra existe uma atmosfera explosiva, e o secundário, existe a probabilidade, em algum momento ali no processo, de se ter essa atmosfera explosiva. Então, basicamente, zona 0 seria dentro do tanque, onde o tempo todo existe ali a atmosfera explosiva, que é onde tem a junção dos componentes químicos. Zona 1 é fora, então seria a área de bombas, a parte de funcionamento, equipamentos mecânicos do tanque. E a zona 2, que seria o entorno, né? Que é onde tem a probabilidade, pode ser que tenha ou não, mas que é uma área que tem que ser dividida com relação a esse risco. Algumas medidas de proteção que foram aplicadas na indústria DARF com relação a estas áreas. Então, inicialmente foi feita a troca de piso do convencional para um piso dissipativo ou um condutivo. Ele é um piso que é feito por cima do substrato de concreto. Ele tem um primer, uma argamassa de regularização condutiva. E aí tem a aplicação de fitas de cobre. Essas fitas elas vão levar essa energia estática para o aterramento do prédio. E aí, posteriormente, por cima, que seria a última camada, a camada de sacrifício, é feita uma pintura condutiva. Foi feito o controle da eletricidade estática e aterramento, e isso é através de elaboração de relatórios. A substituição dos equipamentos elétricos e mecânicos para equipamentos que sejam X. Então, dentro dessas áreas, não podem ser qualquer equipamento elétrico ou mecânico, porque ele não pode gerar faísca e ele não pode ser fonte de ignição. Então, tem que ser equipamentos próprios com certificação. Boa noite, aqui é o Diego. Eu vou apresentar sobre os equipamentos de segurança para áreas classificadas. No Brasil, temos a marcação, conforme a imagem, que indica como que é feito e para que serve cada indicação. BR, por exemplo, aqui é a origem do produto, que é o Brasil, né? EX, que é o equipamento para atmosfera explosiva. Aí o tipo de proteção, grupo de gases para qual serve e a classe de temperatura. Os equipamentos é importante que estejam enclausurados e anti-faísca para não causar um princípio de incêndio e uma possível explosão. Outra coisa muito importante é o fornecimento e treinamento adequado de EPIs e roupa de proteção ESD, eletrostática. Porque o nosso corpo pode gerar faísca. Então, as roupas também devem ser à prova de explosão e ter esse selo ESD para evitar qualquer geração de faísca ou um princípio de incêndio ou até mesmo uma explosão. Outro detalhe importante é os DDS e o treinamento sobre aparelhos de celulares, rádios
e outros equipamentos. Rádios e celulares só se forem EX. Os comuns, normalmente, é proibido de usar. Podem gerar uma faísca, e como já dito anteriormente, pode gerar uma faísca, pode gerar um princípio de incêndio ou até mesmo uma explosão. O número de acidentes em áreas EX, eles vem diminuindo, porque as indústrias elas têm aprendido e estão adotando aí boas práticas, porém ainda acontece em muitas indústrias e recentemente a gente pode acompanhar noticiário, tem sempre uma explosão em alguma fábrica. Então a aplicação desse estudo ela é extremamente necessária, né? Ela é imprescindível e ela trabalha num conjunto, né? São todos ali atuando, desde a alta liderança, o pessoal de produção, todos trabalhando juntos. Não adianta nada a gente tomar todas as medidas com relação à elaboração de relatórios, trocas de equipamentos, se não treinar a equipe, se não houver aí também a conscientização dos colaboradores. Então, eles precisam entender a gravidade e a importância dessa classificação e da aplicação desse estudo nas empresas. E por mais que visualmente seja um risco que não se percebe, é algo que existe e é grave. Os colaboradores não tiverem essa consciência de que por qualquer distração dele, ele pode ser uma fonte de ignição e aí gerar um princípio de incêndio e até mesmo uma explosão.